Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguia puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, vindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isto significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez se apresenta aqui 2 histórias. A história dos homens e a história de Deus, feita com os homens, se a humanidade quiser. Se não quiser, não tem jeito.
vão continuar a própria história. A história de Deus é realizada numa pessoa que se chama Evangelho. O Evangelho não é uma historinha. O Evangelho é uma pessoa viva que nasceu na terra, nesta terra nossa, que se chama Israel. É nele que se realiza toda a história de Deus. E que história é aquela de Deus? É a história da vida. Nós procuramos tantas coisas, nós procuramos qualidade de vida, qualidade de ambiente para viver, mas nós não procuramos a vida. Nós somos mortos dentro de um ambiente que procuramos vivificar como qualidade de vida. Antes de você pensar na sua roupa, quando você está doente, acho que tem que pensar na sua saúde, não é? Não vai fazer um desfile de moda dentro da UTI. Vocês dão risada, mas é assim. A humanidade está na UTI da morte, onde predomina todas as forças que matam. Vaidade, orgulho, materialismo, sede de poder. Tudo que a gente está assistindo, este teatro aqui no Brasil, como se repete que em outras partes do mundo, é tudo o teatro da morte. Que começa a tomar os nomes, isto e aquilo, mas é o teatro da morte que está no coração dos homens. E neste homem, também por isso que digo, a história de Deus não é uma história fora da humanidade. É uma história realizada dentro da humanidade. Porque Deus se fez criatura humana. Então, é uma história visível. Uma história que você pode acompanhar. Você pode crer ou não crer. Aí o problema não é de Deus. O problema é seu, é meu. Onde você é levado pelos seus instintos. Então você acha que aquilo é a sua vida. Entendeu? E esquece exatamente, estava meditando, há pouco tempo vem pensamentos na cabeça, assim, falar que eu rezo a missa para os ricos. E não é esse o problema, não me interessa, eu rezo a missa. Quem quer vir, vem, quem não quer vir, não vem. Falei, mas aqui já só pode vir quem tem carro. Mas também nas multidões, onde vai gente, a gente vai de carro, ou vai de ônibus, quer dizer, que quer ir. Aí fiquei meditando. O povo procura Deus para encontrar a vida ou para encontrar os milagres? Que não são vida. A religiosidade se transforma no quê? Numa busca da vida ou numa busca de milagres. E olha, teve na vida de Jesus, teve isto. Multidões imensas, ele sarava um monte de gente, o acompanharam, até ele teve que inventar a padaria, viu? Para alimentar 5.000 pessoas. Até que um padre disse, Jesus entendia de pão, porque ele deu comida a 5.000 pessoas.
Cada padre meu tem neste mundo. Mas tudo bem. Ele deu comida a 5.000 pessoas, da multidão imensa que procurava ele. E ele, sabendo que queria fazê-lo rei, se mandou. Foi rezar. Ele fez aquilo porque teve compaixão do povo, não tinha o que comer, deu comida. Aí procuraram ele. E Jesus falou claramente: vocês estão me procurando porque tiveram um milagre, porque vocês tiveram comida. Vocês não estão me procurando porque eu vos trago a verdade que salva, porque eu vos trago... Imaginem vocês, só para ter uma coisa prática, para não sair muito longe do porque parece que é filosofia. Imagina vocês, toda esta gente é acusada. Vocês veem, não estou falando de partido não, porque todos de qualquer partido, em qualquer condição, são todos inocentes. Aqui não se trata de partido, se trata do ser humano. São todos inocentíssimos. Está na cara, está me parecendo, já falei outra vez e repito, sabe o que está me parecendo este teatro que a gente está assistindo? Um potinho de marmelada que sumiu, vazio. A criança que está lá, que comeu tudo, está toda lambuzada. A mãe chega, vê o potinho vazio. Escuta, quem que comeu esta marmelada? Eu não, está tudo lambuzado. Olha, a imagem que estou tendo da humanidade é esta. Eu não. Está tudo lambuzado, quem comeu? Foi o gato. Compreende? Gente, essa é a humanidade. Todo mundo está procurando explicações da corrupção, etc. É o coração nosso que é corrupto. A circunstância, o momento de se verificar que tipo de coração você tem, que tipo de cabeça você tem, se manifesta na circunstância e no momento. Então, tudo bem, estamos faltando o ano da misericórdia. O ano da misericórdia, tudo bem. Tem os médicos para cuidar dos doentes, mas se os doentes não procuram hospital. Se os doentes e os homens não procuram hospital, não procuram a verdade, então todo aquele povo que foi atrás de Cristo, ele falou claramente: vocês estão me procurando porque viram sinais, mas eu não vim para isso. Eu vim para dar o pão que alimenta de verdade e que alimenta para a vida eterna. O pão da vida eu trouxe. Ah, tá bom, então dá este pão, assim a gente nunca mais vai ter fome. Não precisa nem trabalhar para comprar a farinha, para comprar o trigo. Aí Jesus falou: olha, o pão que eu darei, aí que está. Você procura Cristo. E Ele te fala aquilo que Ele pode te dar. E para o qual Ele veio ao mundo. Eu vos darei a minha carne como pão para a vida eterna. Sabe quantos ficaram? Ninguém. Ninguém. Os próprios discípulos que andavam junto com ele falaram: é duro entender isto. É duro entender que Deus fala de vida. Que canto era o 7? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Então a gente que pensa quando faz o louvor a Deus? O que acontece nas nossas igrejas? Não estou aqui para criticar, mas estou aqui para analisar a verdade. O que é os louvores de Deus hoje em dia nas nossas igrejas?
Pode ser crente, pode ser evangélico, pode ser católico também. O que é o louvor de Deus? Levantar as mãos? Se ajoelhar? Não é mais ou menos isto? Fazer uma coroação de Nossa Senhora? Vai te louvar quem tem as mãos limpas. Não tem propina nas mãos. Não tem dinheiro sujo nas mãos. Não tem dinheiro roubado dos bancos. Não tem dinheiro roubado dos operários. Não tem dinheiro extorquido aos patrões, onde você quer receber sem trabalhar. Também isto tem. Não tem só patrões que não prestam. Tem operários também que não prestam. Quem tem um coração puro. Coração puro é a verdade. Sim, sim, não, não. É rei. É rei. Pequei. Aqui não fala que somos anjos, fala que somos criaturas humanas, mas com o coração puro. Quem não é vaidoso, quem não vive em função da vaidade. A vaidade é fumaça. Não é carne para se comer. É fumaça. Quantas casas se constroem por vaidade? Quanta roupa se compra por vaidade? E aí por diante, eu não preciso fazer isso porque não entendo destas coisas, eu só vejo. Mas fazer o que? Você tem uma casa de 7, 8, 10, 15 quartos, quando você só usa 2. A vaidade se mostra quando você fica encantada porque te fala que é vestido bonito. É bonito o quê? O vestido ou você? O vestido é mais importante do que você? Você não fica cheio porque a sua vida mostra alguma coisa. Fica cheio porque fica te bajulando, porque tem muitos bens, tem carros ricos, de luxo, e aí por diante. E a gente quer ser cristão, né? A gente fala que é cristão. Não vai para a igreja para arrancar isto. Então não pode ter misericórdia. Por quê? Você vai ao médico, mas você não fala a doença que tem. Como é que o médico pode te cuidar? Você vai continuar com a sua doença. Porque a história de Deus, gente, é uma história de vida. E fora de Deus, isto que é o pior. Só existe uma história de morte. Aqui não é o paraíso ou o inferno, que Deus vai me castigar ou não vai me castigar, não. É uma escolha de cada um de nós. Se quer entrar no reino da vida ou se quer continuar no reino da morte, que depois tem todas as suas consequências psíquicas, físicas, mentais, de coração, e aí por diante. Mas tem mais ainda. Não é vaidoso, mas tem a parte positiva. E sabe amar.
e sabe amar. Quem tem a capacidade de amar? Só Deus. Quantas pessoas vocês encontraram que fizeram promessa, novenas, para que Deus lhe dê a capacidade de amar quem o caluniou? Vocês já encontraram muitas pessoas? É? Não? Vocês frequentam há muito tempo a igreja. Encontraram muitas pessoas que fizeram novenas. Eles não têm capacidade de amar. Eu reconheço, humildemente, que não temos capacidade de amar. Porque amar não é porque é simpático. Amar é porque eu tenho capacidade de amar a pessoa, independentemente de suas qualidades. Simplesmente porque eu amo. Um exemplo pequeno, o exemplo dos pais, da mãe, sobretudo, que cuida da criança, não porque ela é simpática, ela é chata, ela não deixa dormir, ela faz xixi, ela faz cocô, mas dedica a sua vida, porque Deus, na sua imensa bondade, até no ritmo da vida material, biológico, Ele colocou exatamente esta capacidade de amar. Entendeu? Agora, nós não temos esta capacidade de amar, está certo. Mas quem é que faz novena para pedir isto? Quem é que faz promessas? Eu desafio vocês a encontrar alguém. O que nós temos entendido em toda a igreja, o que nós temos entendido, às vezes a gente fala, mas eu não tenho nada a ver, eu não gosto de religião. Tá bom, você pode não gostar de religião. Pela minha natureza, eu estou falando do Frei Vitória aqui, se fosse para eu gostar das cerimônias da igreja, não gosto absolutamente nada. Não, eu gostava de futebol. Eu gostava de esporte. Mas sempre, desde criança, eu me procurava o sentido da vida. Aí é que está a diferença. É dentro da igreja que encontrei o sentido da vida. Compreende? Então, esse é o problema, quando se fala de problema religioso. Todo mundo sai às ruas pedindo, sonhando com justiça. Mas quem que pode criar a justiça no mundo? A justiça passa pelo coração da humanidade. E se Deus não entra no coração da humanidade, não pode ter justiça. Nós podemos mandar 200 milhões até bebê, até mulheres grávidas na rua para dizer que queremos um Brasil melhor ou um mundo melhor. Não vai mudar absolutamente nada. O desejo é puro, o desejo é santo, é maravilhoso. Mas a realização é feita através do coração dos homens. E o coração dos homens não será justo nunca, se Deus não habitar dentro dele. Isto é religiosidade, gente. Para tanto é preciso muita humildade. Começando por cada um de nós, por mim. A humildade de não se sentir capaz. De outra forma, serão todos esses sintomas de morte que dirigem a humanidade. Por isso que eu falei, em Cristo, que é o Evangelho, ele falava, o
quem pode me acusar de pecado? Ele não tinha pecado. Ele assumiu os nossos pecados. Não vamos entrar nisso, que já meditamos na Semana Santa. Entendeu? Então ele, com a sua vida, que é o próprio Deus, princípio da vida, trouxe a vida ao mundo. E insisto mais uma vez. E quantas pessoas ouviram que ele ia dar a sua carne como vida ao mundo, se afastaram. O que Jesus fez. Isto me ajudou muito na minha vida pessoal de fé. Porque se pensa que a verdade está na maioria, ou não? Não se pensa assim? Porque se todo mundo pensa assim, é a verdade. Tá? A verdade está na verdade. Mesmo que a maioria não fale isto. Ele disse aos apóstolos, vocês querem ir embora também? Eu vou ficar sozinho. Que no fundo, na prática, depois ficou sozinho. Mesmo que os apóstolos faziam grandes profissões de fé, o próprio Pedro, tu és o Filho de Deus. Tá bom, Pedro, foi o meu pai que te falou isso, porque a tua cabeça não tinha capacidade mesmo para descobrir que eu sou filho de Deus, porque pela tua cabeça eu sou um simples carpinteiro e você é um pescador. Vou te ensinar até como piada no evangelho de hoje. Você que é pescador, vou te ensinar, joga do outro lado do barco, que os peixes não estão à esquerda, estão à direita, vai? Então pesca lá, entendeu? Isso para dizer. Aí, vós me deixareis só, mas eu não estou só, porque meu Pai está junto comigo. O princípio da vida está junto comigo. De fato, quando foi para a cruz, aliás, se prenderam ele, todo mundo se mandou. Junte bem as peças. Vocês também querem ir embora? E ele continuou a sua história de vida, que é a história de Deus. E esta grandiosidade que a igreja nos apresenta. Depois, os homens da igreja somos outros 500. Padres, freiras, pode ser santo, como pode ser demônio, pode ser tudo o que quiser. Mas a igreja nos apresenta isso. Desde sempre, 2000 anos. E ao longo de todos esses milhares de anos, por exemplo, uma das coisas que sempre me toca muito, todo mundo louvando a Madre Teresa de Calcutá, que cuidava dos pobres e dos moribundos, não é? Todo mundo. Na Idade Média, tinha agora, com este ISIS que mata os cristãos ou mata os outros, era um pouco pior, porque era briga mesmo entre os muçulmanos e os cristãos, tipo cruzados e tipo os outros invasores. E quando eles pegavam os cristãos, faziam eles escravos, de tudo quanto é tipo, escravo sexual, escravo de trabalho, e tudo isso aqui. Surgiu uma congregação, que nós encontramos em muitas igrejas, Nosso Senhor da Mercê, não é? Os mercedários. Homens e mulheres jovens, que se consagravam a Deus para se oferecer escravos
no lugar de outros que tinham fé muito fraca, para que os muçulmanos libertassem o cristão, e ele se oferecia escravos pelo resto da vida. Vocês não sabiam disso, não? É bom estudar um pouco as coisas da igreja. Ela é linda. É linda. Se oferecer a pensar. Consagrar-se a Deus para se oferecer e viver o resto da vida, não para cuidar dos doentes, mas para viver escravos. E as freiras e as mulheres sabendo que podiam ser feitas escravas sexuais. A história da vida. Que Cristo trouxe só na terra, e quem busca o sentido da vida, que vai à igreja, não pelas cerimônias, não pelo esplendor. Ontem mesmo me perguntaram, o dia 21 eu vou para o Vaticano, vou me encontrar o Papa. Eu falei, tudo bem, eu vou encontrar Messi. É sim, porque o Papa vira um ídolo. Não é culpa dele, ele está lá, coitado. Entendeu? É um ídolo. Todo mundo perguntando o que acha deste Papa. Não acho nada, um simples homem que faça o seu trabalho, do jeito que ele sempre fez. Compreende? Então, o que acha então lá do Vaticano? Eu falei, bom, o Vaticano me deu uma grande lição. Porque como eu estudei em Roma, um dia nós fomos lá no Vaticano, com alguns amigos, estudantes, o professor nos chamou para pôr em ordem da biblioteca do cardeal, tudo. E um amigo me perguntou, Vitória, escuta, quando você se formar padre, o que você acha de vir trabalhar aqui no Vaticano? Eu tive um amigo que estava um ano na minha frente, que ele chegou até ser um dos líderes lá no Vaticano, 20 anos secretário do Papa Bento, entende? Então ele chegou, ele disse, agora está aposentado, está lá. Aí, o que eu acho? Digo, se for para eu vir trabalhar aqui, eu saio já do seminário. Não me interessa. Não me diz nada. Absolutamente nada. E a gente identifica a igreja com o Vaticano. Identifica também a igreja com os escândalos do Vaticano, dos homens que estão no Vaticano. Enquanto a história é muito mais simples, nós temos subido o Evangelho. Depois que foram confirmados os apóstolos com o Espírito Santo, aí sim, com a força que veio do alto, os transformou. Aí eles testemunharam. E olha que era a chefia da igreja de Israel, o Sinédrio, os sumos sacerdotes, está proibido de falar em nome de Jesus Cristo. E aqui tem um problema muito sério. É preciso obedecer aos homens ou a Deus? Então eles foram testemunhas da vida, porque aquela vida tinha vencido a morte e tinha ressuscitado. E com ele continua a história da vida do mundo. Repito mais uma vez, é uma pena. É uma pena porque eu sei por experiência um monte de coisas. O que é experimentar a morte? Não é o que é ir para o inferno.
Santa Teresa d'Ávila nos explica que ela teve a experiência, o que era o inferno. A experiência de experimentar a morte é pior do que ir para o inferno. Porque você sente o sabor da morte. Você sente o sabor da morte. E os jovens, como tem bastante jovens aqui, tendem a apaziguar o sabor da morte com álcool ou com a droga. Ou o sabor da morte que se sente na humanidade com a doença do século, que se chama depressão. Aquilo é sabor da morte, gente. Não estou carregando a coisa, não. É a realidade. A depressão é sabor da morte. Porque morremos dentro. E Deus vem habitar dentro. E vem viver dentro. Aí Ele nos dá o sabor da vida. Que são outros 500. Outros 500. Onde você consegue amar quem te caluniou. Abraçar com a alma quem te ofendeu. Criar a vida onde que tem a morte. Onde os grupos começam a reconstruir a própria vida material, porque tem o sabor da vida, porque a vida cria, gera, alimenta. E tudo isso, gente, está baseado nesta pessoa, Jesus Cristo. Creio